matemática que eu acho até contra-intuitivo tu aprender isso agora. São contas que tem a ver com essas paradas aqui, ó. Conhece esse símbolo aqui? Não. Esse é o símbolo de interseção, cara. Então, interseção na matemática é quando você está pegando os mesmos elementos que participam de grupos diferentes. Basicamente isso. Então, por exemplo, a gente vai ter que voltar um pouco. Tá falando de vírgula aqui e tal. Por exemplo, aqui, porra, meu cara também. Aqui, eu acho que aqui é interessante. Por exemplo, aqui a gente tem esse conjunto aqui. Todos os números maiores que 10, né? 11, 12, até o 14. Entre 10 e 15, basicamente. Tá aí. Veja que esse é um conjunto de números. Esse conjunto I aqui, o que ele é? São os números ímpares. Muito bem. Existe uma interseção entre o conjunto A e o conjunto I, que são os números que fazem ao mesmo tempo parte do conjunto A e do conjunto I, que obviamente é o 11 e o 13. Aqui não está aparecendo por causa das 3 bolinhas, mas de fato é isso. Entendi. Beleza. Então ele está definindo vários conjuntos aqui, mas a ideia é só essa. Numa interseção, tu pega aqueles que são iguais aos dois conjuntos. Numa união, tu junta todos. Simplesmente isso. Então, união é o U para cima, interseção é o U para baixo. Acho que ele acaba não mostrando aqui, mas é basicamente isso. Essa apostila é meio mal escrita. Mas beleza, acho que deu para entender. Então, aqui, existe esses U's para o lado e para a direita e para a esquerda. Sim. Então, para a direita significa está contido. Significa que V faz parte do L. Ele está dentro do L. Então, a gente vê que as vogais estão dentro do alfabeto, que é o L. V está dentro de L. Vogais estão dentro do alfabeto. Então, a gente fala que V está contido. Agora, quando a gente tem o U para o outro lado, cadê? Caraca, o cara não mostra. Mas poderia ter U para o outro lado, à esquerda, que é o contém. Ok? Então, por exemplo, o alfabeto contém as vogais. Então seria L, esse símbolo virado para o outro lado, ok? Esse símbolo aqui virado para o outro lado, V. Então existe contém e o está contido. Muito bem. É isso, vamos ver uns exercícios aqui. Porque esse assunto parece fácil, né? Não sei, me parece que tu entende bem esse assunto. Vamos lá. Considere as seguintes afirmações sobre algumas figuras e com base nelas determine... Ah, isso aqui vai ser massa. Quadrilátero é qualquer polígono que tenha 4 lados. Essa afirmação, você concorda com ela ou discorda? Verdade, né? Quadrilátero tem 4 lados. E um retângulo... Tem 4 lados. São definições aqui. Retângulo é qualquer quadrilátero que tenha ângulos retos. Tudo aqui tá certo, tá? Então, losango tem os 4 lados iguais e paralelogramo tem 4 lados... tem 2 pares de lados paralelos. E até é bem interessante, porque a gente não estuda muito losango na nossa vida, né? Olha que definição interessante o losango tem. Tem 4 lados iguais. Quando a gente fala assim, uma figura com 4 lados iguais, a gente pensa no quadrado. Mas tá errado? É losango? O quadrado, ele além de ter os 4 lados iguais, ele tem também os 4 ângulos retos, que nem um retângulo. Certo? Então, com isso em mente, vamos lá. Vamos ver essa... Tendo isso tudo que é escrito em mente, vamos ver essas afirmações. O que você acha da afirmação A? Acho que tá certo. Certíssimo. Porque os quadriláteros, tem um monte de quadrilátero. Tem trapézio, que são uns negócios meio esquisitos. Tem umas figuras que são bem esquisitas mesmo, assim. Tipo uma pipa. Sei. Tem losangos também. Então, os retângulos são uma parte dos quadriláteros. Então tá certo. É um subconjunto. Muito bem. B. E aí, é B? Eu acho que tá errado. Vamos ver. Conjunto dos quadrados. Bem, tu tem que entender a definição de quadrado. Eu te falei agora há pouco, né? Tem, tipo... Qual que é a definição de um quadrado? Não é um objeto que tem 4 ângulos retos e 4 lados iguais?
E ele está dizendo aqui que o losango está no subconjunto dos quadrados. Bem, isso é falso, porque o Ele não tem losango, reto. ele não tem os ângulos retos, né? Não Uhum. necessariamente, né? Então é isso. O losango ele tem que ter 4 lados igual e acabou. O quadrado, ele além de ter 4 lados igual, ele precisa ter os ângulos retos. Então, o quadrado que é um subconjunto do losango. Ok? Uhum. Losangos contém o quadrado. O quadrado está contido nos losangos. C. Uhum. Tá errado também. Não, pera, tá certo. Tá certo. Conjunto dos quadrados é um subconjunto do conjunto dos retângulos. É um subconjunto, porque os quadradinhos eles têm ângulos retos, né? Que nem os retângulos. Então é subconjunto. Mas nem todo retângulo é quadrado, por isso. Uhum. D. Falso. Falso. Por quê? Porque existem paralelogramos que não são retângulos. Por exemplo, esses dois aqui da figura. Esse aqui, esse. Um losango é um paralelogramo, né? E ele não precisa ter 4 ângulos retos para ser paralelogramo. Então é isso. E. Eu acho que nesse caso aqui é certo, né? Tá certo. Ele é um dos elementos ali dentro do conjunto dos paralelogramos, mas existem losangos também nos paralelogramos. Muito bem. Ou existem uns objetos nada a ver, tipo esse aqui, que não é nem losango, nem retângulo. Beleza. Então, tranquilo, né? Vamos pular aqui e vamos para 3. Cada item a seguir refere-se a conjuntos do subconjunto de N, dos números naturais. Indique seus elementos usando a linguagem de conjuntos. Nossa, linguagem de conjuntos. X é par e 63 entre x e 74. O que tu teria que escrever aqui? Tu teria que dizer, por exemplo, assim, A igual, daí abre chaves, todos os números que são pares entre 63 e 74. Uhum. Tipo que nem aqui, ó. Tem bastante exemplinho disso aqui, ó. Assim, ó. Ok? Entendi. Só isso. Mas usar o A ou o X? Porque. Talvez o melhor X mesmo. X, isso, bem legal. Beleza. Agora tem um ponto importante, né? Tu tem como me dizer aí quais são os valores desse conjunto? Do Pode X? escrever aí no papel. E quando tu escrever, me fala todos, que tem um detalhe importante aí. Eu quero ver se tu vai reparar. Tá, peraí. Só os pares, né? Exato. Ficaria 64, 66, 68, 70, 72. E isso não vale o 74, né? Uhum. Porque não tem o símbolo de igual aqui. Se tivesse igual, valeria o 74, tá? Uhum. Beleza. Aqui, por exemplo, vai acontecer a mesma coisa com o 33. Show, show, tá pegando bem. Ok, daí tá falando aqui um pouco mais sobre aquilo que eu te falei, sobre os conjuntos, né? Acredito que você entende bem isso. Você fez o secundário, ensino médio no Canadá, né? Não. Peraí. Ensino. Ensino. Ensino fundamental, essas coisas, tipo, do O sexto ao high nono. school, tu fez no Canadá? Só o médio.
O high Tipo, school é o médio, né? aham, Então esses assuntos tu viu na escola, né? aham. Tipo, não sei exatamente, tipo, porque eu nem lembro em que, assim, que mês eu entrei. Eu acho que eu entrei um pouquinho mais atrasado. Daí as aulas começavam em setembro. Daí eu entrei, eu acho que foi em novembro, alguma coisa assim. Daí eu perdi um pouco. Oi? Se tu entrou atrasado, tu não viu isso aí, com certeza. Porque é isso que... Bem, que a gente vê Mas no aí, comecinho do ano, né? mas aí eu tive que pegar o Summer School. Eu tive que fazer o Great Time. Entendi. Show. Beleza. Bem, aqui de novo o esqueminha de subconjunto, vamos ignorar completamente. Vamos só fazer essas 5 aqui que parece ser interessante. O extrato bancário de João indica que seu saldo é R$ 123,50 negativos. E aí? Como que resolve essas 5 aí? Peraí, o stream. Ué. Ele tem que colocar pra ficar neutro, né? 123,50 centavos. Exato, tranquilo, né? Bem Aham. facinho essas primeiras. Legal. Então isso é o tal do elemento oposto, né? Tu precisa somar o elemento oposto para zerar. Então se tu quer zerar -3, tu deve zerar o 3. Beleza. Tipo, eu não sei se pode usar a calculadora, mas aqui tem uns negócios tipo raiz quadrada de 2, de 3, 5, 7, 11, 13. Tu tem que decorar isso aí, se tu não puder usar a calculadora. Ou chegar numa aproximação, né? Por exemplo, quando me perguntam qual que é a raiz quadrada de 10, né? Eu sei que é 3 e alguma coisa. Por quê? Porque eu sei que a raiz quadrada de 9 é 3. Então a raiz quadrada de 10 deve ser algo perto de 3. 3,1, alguma coisa assim. Mas você acha que ele vai deixar? Não tem ideia. Eu acho que essas provas aí não pode usar calculadora. Nenhum vestibular deixa, nenhum concurso público deixa. Então isso aí não vai deixar também. O que pode ser que eles façam, que é muito comum, extremamente comum, é eles dizerem qual que é o valor da raiz de 2 e da raiz de 3 na pergunta. Se tu vai ter que usar, eles vão dizer o valor. Beleza. Então tá. Beleza. Aqui, essa soma algébrica, aqui ficou bem infantil já as contas de novo. Sim. Vou deixar pra lá. Isso é de boa. Bem de boa, né? Beleza. Agora, números racionais. Então, o que que acontece nos números racionais? É aquilo que eu te falei. São números que tu consegue escrever como uma razão, olha só. Isso é diferente. Às vezes você vai pegar um número de vírgula e você vai... ele tá de vírgula, ele não tá como uma fração, mas você conseguiria escrever ele como uma fração, entendeu? Vamos ter alguns exemplos aqui logo logo. Ó, por exemplo, o 3. 3 é um número inteiro, só que tu consegue escrever ele como uma fração. Então, por isso, a gente pode caracterizar ele como um número racional. É o racional mais simples que tem, porque é 3 sobre 1. Isso aqui também é uma fração. Beleza. Ele fala rapidinho sobre inverso aqui. Inverso é o número que eu multiplico por uma fração e ela dá 1. Então, qual que é o inverso de 2/3? É 3/2. Porque pela regra a gente sabe que simplifica, né? Corta, 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 corta. Ou simplesmente 6 dividido por 6 dá 1. Então, se te pedirem qual que é o valor a fração inversa, é só você multiplicar pela trocado mesmo, né? Trocar o denominador pelo numerador. Ok? Então tá bom. Certo. Equações solúveis em que? Isso é bem importante. Porque daqui tu vai conseguir transformar dízimas periódicas em números de fração. Então tá. Bem, aqui a gente primeiro começa aquela coisa bem básica. Isolar o x, né? Às vezes isolar o x, quando o x está multiplicado por algo, você tem que... Bem, claro, a gente não vai parar para fazer isso, né? Pelo amor de Deus.
Representação de números racionais aqui, é o que eu estava te falando. Você pode ter números de vírgula que você consegue representar como fração. Alguns números de vírgula não dá, tipo raiz de 2, que a gente estava falando agora há pouco. Eles representam a mesma coisa, o número entre 0 e 1. Então, qual é o grande esquema? Se tu quiser converter de um número de fração para um número decimal, a única coisa que tu precisa é dividir o de cima pelo de baixo, lembra disso? Sim. Sim. E tu vai poder fazer uma coisa parecida aqui para pelo menos os números de vírgula inteiros, assim, parados, né, que não são dízimos, para tu transformar eles em número de fração. Tu sabe como é que faz? Acho que não. Eu faria diferente, tipo... Não, mas ele nem fez aqui. Ele não transformou o número de vírgula em fração. Como é que tu faria para transformar? Tipo, se eu fosse zero, tipo, eu saberia que no 4, por exemplo, 4 se dividir tipo 1 por 5 dá 0,2. Daí eu faria tipo, 0,2 para chegar no 4 é 2. Aí faria Certo, 2. mas se fosse 0,57, um número totalmente zoado. Aí não sei. O que tu tem que fazer é basicamente o que tu acabou de falar. Mas tu vai ter que tomar um cuidado. O que tu tem que fazer? Você tem que multiplicar por 10 em cima e embaixo do 0,4. Transformar ele numa fração pode ser multiplicar ele por 10 em cima e embaixo. Mas por que por 10? Porque ele tem um número depois da vírgula. Então, se tu multiplicar por 10, em cima vai virar 4. Então vai ficar 4 sobre 10, concorda comigo? Uhum. Isso, 4 sobre 10 é a mesma coisa que 2 sobre 5. Sempre tu pode fazer isso. Se esse tem dois números depois da vírgula, tem que multiplicar por 100, porque 100 tem dois zeros. Daí vai ficar 125 dividido por 100. Aqui, 7 dividido por 10, 2 dividido por 10, assim vai. Aqui vai ficar menos 15 dividido por 10. Beleza? Uhum. Certo. Então, sempre que tu quiser e for facinho desse jeito, tu pode simplesmente multiplicar em cima e embaixo. Só que às vezes tu tem dízimas periódicas, né? Daí para trabalhar com dízima periódica, encontrar qual é o valor da dízima é um pouquinho diferente. Eu vou te mostrar como é que é. Eu acho que o livro mostra aqui. Não, o livro não mostra. Eita. Se o livro não mostra, não vai cair na prova, né? Então a gente pode ignorar. Verdade. Então tá ótimo. Ó, ele está ensinando aqui como descobrir se uma fração é maior ou menor que outra. Essa técnica ela é bem válida, tá? Tu comparar ali os denominadores e tal, só que tem um jeito muito mais fácil, que é dividir os números. Tipo, tu recebeu essa fração e essa. Como é que tu descobre qual é maior? 4 sétimos é maior ou é menor que 5 nonos? Bem, tu pode simplesmente fazer a divisão. 4 dividido por 7 vai dar isso aqui. E 5 por 9 vai dar isso aqui. Uhum. Então, Mas precisaria de uma calculadora, não? não, tu pode fazer na mão. Tu sabe dividir 4 por 7, né? Uhum. Pode fazer na mão. Agora, se tu não quiser fazer desse jeito, tu pode fazer a comparação que ele ensina aqui. Que é simplesmente uma multiplicação cruzada, né? Uhum. Ele multiplicou 4 pelo 9 e 7 pelo 5, só isso. Daí, como 4 por 9 é maior que 7 por 5, o que está na esquerda é maior. Uhum. Beleza. Então tá, vamos pegar uma barra pesada aqui para fazer. Eu acho. Pô, mas aqui é avacalhação, é muito grande. Acho que a gente pode fazer a A e a B aqui, que tal? A e a D. A e D, tá? Você pode fazer. Dá 8? Isso, dá 8. Você pode fazer dos dois jeitos que eu falei: multiplicação cruzada ou fazer a divisão. Uhum. Peraí.
É A e a D? A e D. Sim, é para fazer a e a D. Tá, a A deu 2/3 é maior que um meio. Certo. E a D, deixa eu ver. A D deu tipo. Peraí. Que? 495 de 400. 5, 5, 10, 100, 5 dividido por 100 é maior. Peraí, que? Cinco dividido por 100 é maior? Uh, uhum. 5 dividido por 100 é maior, eu acho que tu tá errado. Não, Não, pera. Eu acho que tu tá certo, Deixa eu só confirmar. é 495 maior que Tá certo. 400. Tá certo. Isso aí. Show de bola, dá pra fazer desses dois jeitos então. Beleza, esses são os números racionais, a gente consegue brincar com eles dessa forma. Agora, os irracionais, a gente tem alguns problemas, né? Porque eles não podem ser escritos como uma razão. Então, por isso que eles são irracionais. Vai cair, tipo, esse negócio A ao quadrado mais B quadrado igual a C quadrado? Teorema de Pitágoras? Uhum. É provável, né? Se tá aí, eu acho que vai cair. Então, vamos ver. Conhece o Teorema de Pitágoras? Eu lembro da fórmula. O que o Teorema de Pitágoras te dá? Ele te dá os lados de um triângulo retângulo. Se tu tem dois lados, tu consegue encontrar o terceiro. Onde o A e o B são os lados menores e o C é o maior, que a gente chama de hipotenusa. Se tu parar para pensar, né, como a gente está fazendo os lados ao quadrado, é como se a gente pegasse as áreas dos quadrados que elas formam, né? Então, por isso que tem esse monte de quadrado aí. Certo? Uhum. Esse, por sinal, é um triângulo bem especial. O triângulo 3, 4, 5. É o que a gente chama de triângulo pitagórico. Porque é bem impressionante que a gente consiga escrever um triângulo, né, um teorema de Pitágoras desse, assim, com coisas ao quadrado, sem o número de vírgula. E isso só é possível com o 3, com o 4 e com o 5. Okay? Beleza. Então, agora, se a gente tiver um triângulo um tantinho diferente, que é esse, que tem lados 1 e 1, a gente quer saber o D, a gente vai ter o D raiz de 2. Só que o D raiz de 2 ele não pode ser expresso como uma fração, né? Então é um número que aparece naturalmente aqui num problema real. Isso é um problema real. Eu posso pegar um negócio de 1 metro, outro de 1 metro, depois pegar um pedaço de madeira e colocar aqui. E esse pedaço de madeira vai ter um número irracional como resposta. Uhum. Né? Então é uma coisa que acontece no mundo real, mas não dá para representar como fração. Certo? É isso que ele quis mostrar ali. Então, esse número aqui, veja, ele é diferente de quando, por exemplo, tu faz 1 dividido por 3 na calculadora. Né? O 1 dividido por 3 também dá uma dízima. Uhum. Só que dá uma dízima periódica, ou seja, tu tem uma repetição. Período é repetição. O que repete? Repete o 3. Fica 0,33333 para sempre. Uhum. A calculadora para de mostrar, mas tu sabe que o próximo número, se ela pudesse... Pra simplificar, você coloca uma bolinha, né? Ou é um traço? Um traço em cima. A bolinha seria o quê? Bolinha? Eu nunca vi bolinha. Lembra que era uma bolinha, não sei. Não, nunca vi essa bolinha, mas quando tu vê, me mostra. Bem, quando tu vê o traço, significa que aquilo que está traçado vai repetir. Uhum. Tá bom? Então, alguns exemplos aqui. São tudo raízes de números primos, como você pode notar. Raízes de primos, isso acontece. Mas raízes de que não são primos também. Uhum. Por exemplo, a raiz de 26.
26 não é um número primo, mas também é bugado. Certo, mano? Então aqui. Como é que a gente vai brincar aqui? Bem, acho que é bobinho, ainda não precisa falar sobre isso. A gente pode pular. Todos os números são os números reais. Então, tudo dentro, tudo está contido nos reais. Certo. Ó, eu acho que esse problema é interessante. A3. A3 é um probleminha legal de pensar. Deixa eu ver. Não sei. Não tem ideia? Ele tá perguntando qualquer número que tu consiga colocar entre raiz de 2 e 2. Só isso. Ah, tá. Daí tu tem que saber o que é raiz de 2, né? Qual que é o valor? A gente viu lá em cima. É 1,40 e pouco, né? É 1,41, 42, 15. E o 2 é Daí eu 2. só coloco qualquer número, tipo, acima dele e abaixo de 2. Exato, exatamente. Qualquer um serve como solução. 1,5, por exemplo. O e-mail? Uhum. Isso. O e-mail. Certo, mano, certo. Bem, tem uns exercíciosão aqui, mas coisa básica. Cara, essa prova aí que tu vai fazer, o Enseja, é uma prova assim que é basicamente tu ir lá fazer, sabe? Uhum. Tu tem que saber ler, escrever, saber o que a matéria tá pedindo, claro, né? Uhum. E daí tu passa. Mas de modo geral não vão ser questões difíceis assim, nível de vestibular, nível ITA, longe disso. Certo. Então tá, vamos ver a unidade 2 agora. Então agora a gente vai falar de funções, só que de um modo geral, não específico, que nem a gente estava vendo da equação da reta. Então, beleza. Ele está falando aqui que muitas das fórmulas que a gente conhece, elas são funções. Por exemplo, a fórmula da área de um retângulo ali, né? Esse, Note que você... Oi. esse A igual a B vezes H seria para qual? Tem muitas fórmulas, né? Tem. Daí esse seria o para qual? Retângulo. Por retângulo? Isso. Entendi. Base vezes altura. Eu tenho uns PDF aqui que eu posso te mandar. Deixa eu pegar aqui. Com bastante equação. Se você gosta de equação, eu vou te mandar algumas aqui. Ó. Aí se tu decorar, tá bom, né? Olha a O quantidade que de me equação. dificultou também bastante foi, eu acho que o negócio de tangente, teno, cosseno. Tangente sendo cosseno, mas tá longe de a gente ver isso, tá? Uhum. Trigonometria não é exatamente geometria. Então, a gente tem que ver, antes de ver trigonometria, tem que ver equação de segundo grau ainda também. Uhum. Quando que é a tua prova, né? Oi? Quando que é a sua prova? A unidade 1 e 2 é essa semana. Eita. Mas na unidade 1 e 2 não vai cair seno e cosseno, pode ficar tranquilo, tá? Uhum. Beleza. E é tranquilo, quando tu for estudar, tu vai ver que é fácil. Tu é um cara esperto, vai pegar bem. Aqui ele só tá falando de algumas formulinhas, mas ele não tá falando pra gente de fato aprender as fórmulas. Mas se entender o seguinte, eu posso ter o valor da área de uma figura em função do tamanho dos lados dela. É isso. Por exemplo, digamos que eu fixe o valor da base do meu retângulo e aumente a altura. Ou diminua, mude a altura. Eu vou mudar minha área também. Ok? Então é isso, basicamente é isso. Você tem a área em função da altura. Muito bem. Só isso, só para entender que função é isso, é o que o próprio nome diz mesmo. Aqui temos uns fenômenos científicos, por exemplo, o valor ali no termômetro está associado, está em função da temperatura da água.
Show. Então aqui, ó, claro, a gente mede na escala Celsius aqui no Brasil, né, no geral, mas aí lá no Canadá, onde tu morava, eu acho, nos Estados Unidos, eles medem na Fahrenheit, certo? Só que se tu parar para pensar, a gente está falando da mesma temperatura. São números diferentes que descrevem a mesma temperatura. Então, de certa forma, deve haver um jeito de fazer a conversão, de passar de uma escala para outra. E tem. A equaçãozinha é essa aqui, ó. Se tu quer passar de Fahrenheit para Celsius, você tem que fazer uma equação onde Celsius fica em função de Fahrenheit. O valor numérico em Celsius fica em função do valor numérico em Fahrenheit. A equação é essa aqui. Isso me lembra uma coisa. Na tua prova vai cair física? Oi? Se vai cair física na tua prova? Sim, mas tipo, no C já seria tipo mais a separada a matéria, né? Não é tudo de uma vez. Ah, é uma prova de cada vez, entendi. Tipo, por exemplo, matemática, eu te dei 3 PDF, certo? É só de matemática, né? E é dividido em 2 cada PDF. Tipo, unidade, o volume 1 é a 1 e a 2, aí a outra prova vai ser a 3, 4, 5. Daí, tipo, como é o Seja, é diferente do Enseja, o Enseja é a prova toda, tipo, de todas as matérias. Daí o Seja é por eliminações de matérias. Você vai eliminando, tipo, a matéria. Tipo, você faz... Eles te dão uma apostila, aí você vai lá só pra fazer a prova, e depois, tipo, terminar essa matéria, você vai lá e pega outra matéria. Certo. Eu achei mais fácil, assim. Pelo menos tu foca bem, né? Sim. Legal, muito bem. Ok. Vamos continuando então. Sendo assim, quando tu quiser física, tá? Me chama. Eu dou aula de física também. Sim, eu perguntei ainda. Certo. Ô, louco, tá falando aqui da minha região. Tubarão, Uruçanga, fica aqui em Santa Catarina. Aqui. Tá onde no Brasil agora? Eu tô em São Paulo, São literal. Paulo, pode crer. Beleza, bem. Então, a ideia aqui, veja, ainda não teve conta nenhuma. É basicamente você deixar uma coisa em função da outra. Aqui, Celsius em função de Fahrenheit. Aqui, distância em função do tempo. Bem comum. Né? Mas note que para obter essa equação, você precisa da velocidade, né? Que é a variação da distância no tempo. Esse é o significado de velocidade. Variação da posição no tempo. Então, muito bem. Vamos lá, vamos. Ah, essa questão aqui é bem interessante. Vamos ver se tu consegue pegar ela de primeira sem a minha ajuda. Um retângulo cuja medida de um dos lados é o triplo da medida do outro. Ele quer saber qual é a área desse triângulo A aqui. Quando chegar na área, me fala. Seria ao quadrado, né? Ou... Bem, qual que é a equação? Você me perguntou agora há pouco. Não é base vezes altura? Certo, meu amigo, base vezes altura. Verdade. Então, eu não lembro da fórmula. acabei de falar, base vezes altura. Sim. E qual é a base desse triângulo ali da É o figura? 3x. Exato, qual que é a altura? Então é 3x vezes x, exatamente. Quanto que 3x fica ao quadrado. 3x vezes x? 3x ao quadrado, isso aí. Só isso, tranquilo, né? Certo. Sim. E a outra ali, qual que é então a resposta? Da B? Isso. Abaixa um pouquinho. Ah, não tá aparecendo, né? Ele só me deu a base, né? Ah, não. É o mesmo tamanho, né? Do lado da altura. Pois é. Não é o mesmo tamanho. Porque se fosse o mesmo tamanho, ele diria que é um losango, né? Mas não é um losango, está dizendo paralelogramo. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente vai ter que ir lá na apostila, voltar na parte que ele falou de áreas.
Então, a nossa base é fixa. Aquela basezinha lá com aquele númerozinho. Então, a área vai ser aquele númerozinho vezes a altura. Agora, o que é a altura, né? A altura seria esse, por exemplo, a distância do ponto A perpendicularmente até a base BC. Uma reta aqui, tá vendo? Uhum. E como encontro? Isso. Seria simplesmente isso. Triângulo. Sabe como calcular a área de um triângulo? Lembra da equação da área do triângulo? Do triângulo não é A ao quadrado vezes B ao quadrado igual a C ao quadrado? Não, esse é Pitágoras. Isso aí é para encontrar um dos lados do triângulo. Ah, tá. Não é para encontrar a área. A área é base vezes a altura dividido por 2. É que nem a equação do retângulo, só que tem esse dividido por 2. Porque é como se a área do triângulo fosse metade da área do retângulo. Entendi. Certo? Isso aí. Mas ele só me deu a altura, né? Justamente, porque aqui nesse problema ele não está te pedindo para tu obter qual é o valor da altura mesmo, mas sim a expressão da altura, a função da altura, desculpa, a função da área, ok? Então qual é a equação da área? Qual que é a equação da área que eu acabei de falar? Não é base vezes altura? Então aqui a equação da tua área ficaria área igual a 14 vezes B. Dividido por 2? Dividido por 2, isso aí. 14 vezes B dividido por 2, ou seja, dependendo do valor da tua base, tu vai ter valores diferentes de área, né? Uhum. É isso aí. Então isso quer ficar em função do tamanho da base. Entendi. É isso aí. Certo. Aí. Vamos parar de falar de polígonos. Vou falar da 3 aqui. E aí, o que tu acha da 3? A fórmula é V igual a D dividido por T? Isso. Ah, Essa é a fórmula da velocidade, mas note que o que ele está pedindo aqui é distância. distância em função do tempo, né? Então como é que fica Daí nesse para caso? converter seria Você precisa deixar D em função de T. É só isso que você precisa fazer. Deixar D sozinho, isolar o D, no caso. deixa eu ver. Seria tipo D igual a V velocidade dividido por T ou é Contrário, né? É, Esse V é igual a D sobre T. Ah, desculpa. Se V é igual a D sobre T, então D é igual a V vezes T. Ok? Acho que eu falei errado. Mas é D igual a V vezes T. Isso aí. Agora, qual que é o valor do V que tu tem ali mesmo? Peraí, desculpa, eu não escutei seria vezes. Seria D vezes. Tá Não, louco, peraí. cara? Tu tá travando aí, cara. Parece um Super Nintendo tentando rodar GTA, tá louco? Seria Ó, então aqui, ó. D Essa é a vezes. expressão da velocidade, ó. Isso aqui, certo? Aham. A gente quer isolar D. Uhum. Tem que passar o T multiplicando pro outro lado, né? Verdade, verdade. E isso, deve ficar D igual a velocidade vezes o tempo. Aham. Certo. Que no nosso caso aqui é D igual a 20T, né? Uhum. Isso aí. A 4 é de porcentagem aí, será que você consegue fazer? Cara, preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Só um segundo. Tá bom.
Então, meu amigo, conseguiu descobrir aí esse aumento de preço? Como é que a gente tem que fazer a conta para encontrar? Seria, tipo, encontrar o valor de 100%. Ah, tá, desculpa, tá meio baixo aqui. Pode falar de novo? Seria... ele disse que ia aumentar 20%, é isso? Aumenta 20%, exatamente. Então, o produto seria 120%. 120%? É, tipo, o valor atual do... Certo, mas tu tem que escrever isso como uma fórmula. Deixa eu ver. Não sei, não. Mas vamos lá, vamos tentar, né? Tá. A gente acabou de escrever distância em função do tempo, né? Ah. Fazendo D igual a VT, certo? Uhum. Então A fábrica... o preço novo é alguma coisa que multiplica o preço velho, certo? Uhum. Então, o que será que é? Tem que ter a ver com esse 20%, não é mesmo? Uhum. Mas a fórmula, tipo, da... Peraí, um negócio, você mencionou falando da velocidade. Cara, tem como tu falar mais alto, não? Tá muito ruim o áudio. Você mencionou a fórmula da velocidade. Ele se aplica é, nessa questão ou não? Ou você só deu um exemplo? É só um exemplo. Ah, tá. E aí? Seria então, tipo, não é 100%. Tem a ver com 100%. Se eu quiser manter o mesmo preço, eu tenho que multiplicar por 1, certo? Ah, Se eu quiser pegar metade, eu multiplico por quanto, por exemplo? meio. Certo? Uhum. No meio em número de vírgula é 0,5, né? Só lembrando. Uhum. Certo. Então, Agora, se eu quero pegar 0,2? 20%, então eu tenho que multiplicar por quanto? 0,2. Exato, só que como teve um aumento de 20%, eu mantenho o que eu tinha e ainda aumento mais 1,2. 20%. Então, 1,2, exatamente. Tranquilo, né? Uhum. Pois é. Show. Beleza, vamos continuando aqui. Vamos ver. Coisas novas aqui, coisas novas. Aqui parece bom escrever tabelas. Aqui a gente tá passando bem rápido essa matéria porque supostamente ela é fácil, né? Mas aqui já é a unidade 2. Uma companhia de táxi cobra 4,50 pela bandeirada e 2,30 por quilômetro rodado. A gente viu isso na nossa aula de ontem, né? Sim, sim. Olha só que legal. Então, boy, como é que fica? O preço fixo, né? Mais 2,30 vezes 2 seria 4,60. Daí seria 8, 9, 10 por 2 quilômetros. Exato. Então, uma vez que tu constrói a equação, fica muito mais fácil, né? Esse assunto aqui é para construir equação, basicamente. Para tu notar que isso aqui é uma equação de primeiro grau, só que como a gente está estudando ainda de forma teórica, a gente não vai ver as equações mesmo. Certo. Beleza. Aqui, ó, ele até tá pedindo para escrever a forma que você pensou aí. Show de bola. Agora é mais interessante porque tem geometria, que tu tá um pouco perdido. Mas é tranquilo, é normal. E aí, A2, como é que fica? Deixa eu ver. Muito barulho.
cantinhos. Cara, eu não sei. A fórmula é qual mesmo? Seria... Estamos falando do que aqui? Ele tá falando que... O que seria alqueira? Alqueire. Pois é, eu também não sei. Mas deve ser, sei lá, alguma coisa... Deixa eu ver o que é um alqueire. Pelo amor de Deus, que palavra, né? Vamos ver. Significado de alqueire. Primeira coisa que aparece. Uma medida agrária utilizada para sólidos. Meu Deus. Parece ser tipo uma unidade de volume. Uma unidade de tamanho. Porra, não sei o que é isso, cara. Mas deve ser alguma coisa de tamanho aí. Bem, ele está dizendo que um alqueire, é isso. Equivale a 24 metros quadrados. Ou 24 mil metros quadrados. É isso. Um alqueire é 24 mil metros quadrados, pronto. Daí é para eu dividir por 5. O que o problema pede? Vamos ver. Construa uma tabela de 5 colunas que faça a conversão de 1 a 5 alqueires para metros quadrados. Se um alqueire é 24 mil metros quadrados, 2 é 48 mil metros quadrados, né? Entendi. Então é só... então é para multiplicar. Só multiplicar. Tranquilo, né? Certo. Bem, então é isso, cara. Acho que fizemos a boa revisão aí dessas unidades. Próxima aula, tu traz alguns exercícios que tu tentou fazer e não conseguiu, tá? Se puder. Tá bom. Show de bola. Valeu. Até sexta. Valeu.